aqui é Tia Mioshino, seja mais que bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as diferenças entre o will e o going to, que podem ser um pouco complexas aí para entender, porque ambas se referem aí ao futuro e têm usos um pouquinho diferentes, tá? Quando a gente está começando a aprender inglês e a gente está estudando aí sobre o will e o going to, a gente aprende que o will é para quando a gente tem certeza de algo e o going to é para quando a gente tem um planejamento sobre as coisas, né? Assim que a gente aprende a utilizar essas duas expressões aí. Mas, como você já sabe, no inglês não é bem assim, né? Cada caso vai ser um caso e a gente vai ver hoje aqui quando utilizar o will e quando utilizar o going to. Então, como eu já havia dito, essas duas expressões se referem aí ao futuro. E existe uma pequena diferença entre elas, mas muitas vezes você vai estar podendo utilizar tanto o will e o going to com o mesmo sentido e o mesmo significado, sem problema nenhum, que o nativo vai estar podendo identificar, vai estar te entendendo perfeitamente, tá? Então vamos lá. Qual é o caso em que a gente pode utilizar o will e o going to da mesma forma? Para previsões, você vai estar podendo utilizar tanto o will quanto o going to sem problemas nenhum, tá? Sem nenhuma diferença aí no significado. Por exemplo, I think it will rain tomorrow. Ou I think it's going to rain tomorrow. Então você pode estar utilizando tanto um quanto o outro sem problema nenhum para previsões, ok? E você também tem a opção de contrair tanto o will quanto o going to, tá? Para ficar mais informal. Lembrando que você não vai utilizar essa contração em uma redação, em uma prova, em coisas mais formais. Mas na linguagem do dia a dia é sempre melhor você contrair, tá? Então, essa mesma frase contraída só para você ver aí como que seria, tá? I think it will rain tomorrow. I think it's gonna rain tomorrow. Então você pode estar utilizando tanto a contração aí do will quanto a do going to. Então vamos aí ao uso do going to. Quando que você vai utilizar o going to? Quando você tomou a decisão antes de falar com a pessoa. Então houve um planejamento prévio, tá? Então quando é algo planejado que você tomou a decisão já e você vai contar para a pessoa, você vai utilizar somente o going to e não utiliza o will nesse caso, ok? Por exemplo, você planejou uma viagem e vai contar para a pessoa aí sobre a sua viagem. Então você vai falar: I'm going to the beach next weekend with my friends. E você também vai utilizar o going to quando há uma evidência ou sinal de que algo vai acontecer, tá bom? Então, por exemplo, você está assistindo um jogo de futebol aí entre Brasil e Argentina e o placar está favorável para o Brasil aí. Vamos supor que está 2-0 para o Brasil. Então você pode falar: Brazil is going to win. Por quê? Porque você tem uma evidência que isso pode acontecer. Você já viu pelo placar que isso provavelmente vai acontecer de verdade, tá bom? E você também vai utilizar o going to quando algo está prestes a acontecer e você está presenciando aquele momento. Então vamos supor que você está ali na rua e você acabou de ver uma bomba, né? E você vai falar para as pessoas: Be careful, the bomb is going to explode. Então vamos agora aos usos do will, tá? Você vai utilizar o will quando você te tomar uma decisão rápida, tá? Então quando for aquela decisão ali automática e rápida, você vai utilizar o will e não o going to. Porque o going to ele é mais para planejamentos, né? Ou evidências, como a gente acabou de ver. Então, por exemplo, você viu que tá com sede e vai comprar ali uma água para beber. Então você pode utilizar I'm thirsty, I will buy a drink. Então você tomou aquela decisão naquele momento porque você estava com sede. Você também vai utilizar o will quando você fizer oferecer algo a alguém, ou uma ajuda, ou uma ação voluntária, ok? Então vamos supor que você está vendo alguém carregando algo muito pesado e você vai ajudar aquela pessoa. Então você pode falar: That looks heavy, I will help you with it. Você também vai utilizar o will quando você fizer uma promessa a alguém, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você prometeu que vai guardar o segredo da pessoa, tá? Então você vai falar: Don't worry, I will keep the secret. Você também pode utilizar o will quando você fizer uma ameaça a alguém. Vamos supor que você está cuidando lá de uma criança e a criança está fazendo muita bagunça e você vai falar para ela que você vai contar para a mãe dela. Então você pode utilizar If you don't stop, I will tell your mother. Então essas são as diferenças entre o will e o going to. Eu vou estar recapitulando aqui somente para você não se perder e não ficar confuso em relação a quando utilizar um ou outro, tá? Então vamos lá. Você vai poder utilizar tanto o will, tanto o going to para previsões. Você vai utilizar o going to
para planos que foram previamente decididos, tá? Para planejamentos, para evidências, né? Ou sinais de que algo vai acontecer e para quando você presencia algo que está prestes a acontecer. Então você vai utilizar o going to. E o will você vai utilizar para decisões rápidas, para se oferecer para fazer alguma coisa para alguém, né, uma ação aí voluntária. Quando você faz uma promessa para alguém, quando você faz uma ameaça também para alguém, tá bom? E lembrando que você tem as contrações do will e do going to, que são utilizadas nas conversas mais informais. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha conseguido compreender quais são as diferenças aí entre will e going to, quando utilizar um ou outro, mas não fique aí preocupado com isso, porque eu tenho certeza que mesmo que você utilize um ou outro numa hora que não deveria, os nativos vão te entender. Pode até parecer um pouquinho estranho, mas não vai atrapalhar aí a comunicação, tá? Eles vão entender que é algo que é futuro para você, ok? E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e deixar aqui o seu comentário dizendo o que achou, se você também tinha dúvida quando utilizar um ou outro, o que você espera ver daqui pra frente por aqui, tá? Não se esqueça de deixar aqui o comentário e de curtir, que isso me ajuda demais, ok? Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante dos próximos conteúdos que eu estou preparando para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos e até lá!